Paulo. Okay, our brother, he has arrived. Yeah. What's going on, brother? How you doing, brother? Had a little I'm good, man. Had a little bit of technical difficulties, man. You're not the only one. all of us have taken. Ele tá falando que ele tava, você entendeu, né? Que ele tá com dificuldades técnicas, né? A gente também. So just explain to the people, because we got some people, they want to know who you are, and I'll translate. So you say a couple bars, and then I'll come after, do the translation. Then when I stop, you go. Okay. Well, my name is Haki Kweli Shakur. I'm a conscious citizen of the Republic of New Africa. Ok. O nome dele é Haki Kweli Shakur, é cidadão consciente da New Republic of Africa, a nova República da África. I'm an activist. Continue. I'm a historian. I work with several groups here in America under the New African Independence Movement, the Malcolm X Grassroots Movement, George Jackson University, August 3rd Collective of the New African People's Liberation Army. Ok. Ele acabou de alistar alguns dos grupos que ele trabalha com os grupos. Eu preciso... Lena, um segundo. Me dá a caneta aí. Depois vai eu anotar todos os nomes. Alright, you can continue. Ele trabalha com os grupos. Tem um pouco de eco aqui ainda. You guys, alright. If somebody has the video, if you have the video playing, I can hear the echo back. So, se alguém está tocando o vídeo também tem um pouco de eco, então tem que deixar no mudo, né? Porque aí dá para. Alright, so continue. Vou deixar. Continue. I didn't translate the actual names of all the organizations, but for the future, I'm gonna get all the names. Okay. All right, so continue with your introduction. Oh, okay. I do work around political prisoners of war. Ok, ele trabalha com prisioneiros políticos e também prisioneiros de guerra. Okay, and I do like a lot of historian work around the New African Independence Movement. I'm what you call a New African historian. I'm an offspring of a lot of the elders from the Black Panther Party and the Black Liberation Army. I'm a descendant of that. Ok, ele é descendente dos Panteras Negras e a Exército de Libertação do Povo Africano. E ele é historiador novo-africano, que é um movimento, e ele é historiador desse movimento aqui. Ok, você tem... this is your introduction. You want to add more to that? Because she has a list of questions and topics that she's going to ask you. But if you have more to your introduction, you can continue, and I'll just keep translating here. That's pretty much it. It's a straight uncut. Ok. Então, agora a gente pode ir para as partes das perguntas, porque essa é a entrevista. Could I say this right quick? Okay. I just wanted to, before we even really get started with the questions, I just wanted to give thanks to y'all for inviting me on your platform, because this is a special day commemorating our great elder, Assata Shakur, on her 73rd birthday. This is very special because of the struggle of Afro-Brazilian people and the struggle of our people here in America. Being that Brazil is the second largest Black populated country in the Western Hemisphere, I just want to say thank you for bringing me on your platform. We appreciate. Okay, good. We appreciate. So, nice. She understood what you were saying. But for the people that didn't, I'm gonna translate. Okay.
So, antes de tudo, ele quer agradecer, né, de fazer parte desse programa, dessa plataforma aqui, e porque hoje é um dia especial, comemorando o aniversário da nossa grande Assata Shakur, que hoje o aniversário dela faz 73 anos, e ele só quer agradecer e também falou sobre as lutas do afro-brasileiro e também o afro-americano, que também tem muita coisa em comum, e reconhecendo que o Brasil é o maior, tem o maior número de africanos no Ocidente. E em todo o país, fora de Nigéria também. Ok? And that is the introduction. Aqui ele fechou a introdução, então a gente pode ir para o programa. Ok. Eu posso, irmão Bishop, fazer uma pergunta para você traduzir para ele? Yes. Sim. Ok. Eu gostaria de saber qual foi o primeiro contato dele com a questão racial, como é que ele chegou até o pan-africanismo e etc. Eu gostaria de saber isso. Okay, what was your first contact with just questions of being black, of black revolutionaryism, and you know, being part of the Black Liberation Army? What got you into that? What was your first contact? I would say like in the late 90s. It was a movement that was created by one of our political prisoners by the name of Jalil Muti King and an ancestor by the name of Sufia Bukhari. So in the late 90s, they formed a movement called the Jericho Movement. And the Jericho Movement was a movement to advocate for the release of our political prisoners and prisoners of war here inside of North America. It was a march in 1998 on Washington, D.C. to speak on behalf of political prisoners of war, to get most of those political prisoners of war released and to educate the masses on political prisoners and prisoners of war and our political prisoners in exile. So that march is when I first got introduced to the Black Liberation Movement, the Black Liberation Struggle, because it was a formation of all the Black Liberation movements in one, under one banner, which was the Jericho Movement. Ok, oh, very interesting. So ele falou que foi nos finais dos anos 90, era um movimento liderado por prisioneiros de políticos. Eu não sei se eu estou traduzindo isso, prisioneiros políticos. É o jeito certo de falar isso. Tá me entendendo 100%? Com esse termo aí? Ok, good. Eu acredito. Ok. Pessoas emprisionadas por motivos políticos, ok? E eles criaram um movimento chamado Movimento Jericho, e nesse movimento eles estavam tentando libertar muitos desses prisioneiros, e tinha uma marcha em manifestação no capital do país, Washington, D.C., em 1998, para falar dessas pessoas, né, que estão em prisão. E também as pessoas em outros países fugindo a esse sistema aí, para falar sobre eles. E essa foi a primeira vez que ele tinha primeiro contato com esse movimento, porque ele achou que era todos os movimentos de libertação dos pretos juntos em uma bandeira só, e essa bandeira era o movimento Jericho. Entendi. Massa. Irmão, a gente gostaria de saber também sobre o envolvimento dele com, na verdade, a influência que a Assata Shakur tem para ele enquanto homem preto, enquanto revolucionário preto, vivendo nessa diáspora americana.
Okay. If she wants to know about the influence that Assata Shakur had on your life as a black man and a black revolutionary. Assata has a major influence on my life. Far as me carrying the name, Shakur, that has a lot to do with Assata also on her behalf, being that I came in this movement under the Shakur tribe. I come in this movement under Sanyika Shakur and Dr. Matulu Shakur. Can you explain to them who is Dr. Matulu? Because a lot of people we know, but a lot of people might not know the name. So explain. Porque ele falou que ele entrou ao movimento com Matulu Shakur, não entrou com ele, mas não influência deles, né? Então eu pedi para ele explicar quem é Matulu Shakur e a importância dele. Ele ainda é prisioneiro desse tipo que ele está falando. So yeah, just talk about Matulu for one quick second so that people can know. Yeah. Dr. Matulu Shakur is a current political prisoner of war who's been in prison for over 30 years. Dr. Matulu Shakur came into the Black Liberation Movement under the Revolutionary Action Movement. He also is a citizen of the Republic of New Africa also. He did a lot of work in the field of acupuncture. He's an actual doctor that worked in the field of acupuncture. Actually, he's the first black doctor in America, the first black acupuncturist in America. So he did. I never knew that. I didn't know that. Yeah. A lot of people don't know. A lot of people don't know. Yeah, he's actually and he actually was the first black acupuncturist who opened up his own clinic in New York City in the late 1970s. Okay. All right, let me translate that. So he's saying that Matulu Shakur, porque eu pedi para ele explicar um pouco quem é o Matulu, porque muitas pessoas só conhecem ele porque ele é dos pais de Tupac, né? Mas, além disso, ele realmente é doctor, médico de acupuntura nas costas, não sei se como falar. Mas ele era o primeiro, ele está dizendo que ele é o primeiro preto nos Estados Unidos. Hoje em dia, ele é prisioneiro político, ele está preso há mais de 30 anos nos Estados Unidos, e ativista revolucionário e cidadão da Republic of New Africa, República da Nova África. E é louco, porque eu estou aprendendo coisas também que eu não sabia sobre ele. And now, taking that back, can you talk about their connection, Matulu and Assata? What was their connection? Their connection was basically doing the same work. Like Assata and Dr. Matulu Shakur, they came under the tutelage of Alba Saladin Shakur, who was actually an associate of Malcolm X. A lot of people don't know who Saladin Shakur is, but Saladin Shakur is one of the first individuals who took on the name Shakur in America. He's actually the father of two other revolutionaries by the name of Lumumba Shakur and Zaid Shakur, who were the founders of the Harlem Black Panther Party and the Bronx Black Panther Party. And Assata came in. Go ahead. No, I'm just going to translate real quick. So, eu pedi para ele explicar a conexão entre Assata Shakur e Matulu Shakur, né? E ele falou que Assata e Matulu Shakur chegou no movimento com Abu Saladin Shakur, que era associado de Malcolm X ou Malcolm X. Algumas pessoas falam de jeitos diferentes. E a Saladin Shakur era o afro-americano que era dos primeiros, o primeiro de usar o sobrenome Shakur nos Estados Unidos, e também tinha mais dois aprendizes, Lumumba Shakur e Zaid Shakur. Ok?
Very, very interesting. Você tem mais uma pergunta para ele, irmã? Hello? Tem um delay. Irmãos, muito obrigada por essa resposta. Uau! Eu estava aqui anotando, por isso que eu demorei um pouquinho para voltar. Okay. Eu gostaria. She was taking notes. Eu gostaria. She said she's taking notes. That's why she was taking so long. Eu gostaria de saber também quais as contribuições políticas a Assata criou para que nós pudéssemos reproduzir assim no dia de hoje, que a gente pode levar para nossa vida nos dias de hoje, assim, nós enquanto pessoas pretas, né, conscientes, de que forma a gente pode estar usando o que ela nos deixou, o legado que ela nos deixou, para nos fortalecer enquanto pessoas pretas, comunidade e etc. Okay, she's asking what is the political legacy of Assata Shakur? What are some of the political points that she left? You know, she's in another place right now, but the things that she left for the United States, and because this library is Assata Shakur Library here in Brazil, in the diaspora too. Like, what are some of the things, the points about her that we could take and use in our daily lives as conscious Black individuals in the diaspora? Yeah, I would say just her sacrifice and her dedication to the Black liberation struggle and the Black liberation movement, because people got to understand that she's a high example of our women. She represents our women freedom fighters, and she represents a whole struggle of freedom fighting women that have came amongst us throughout the years and the decades, who are actually trying to liberate our people. And for her to take that sacrifice, I would say that's one of the highest examples of what she left behind, is just do the work. The political ideologies, the theories, and all those things of that nature, I would say that Assata left, that you have to, I mean, you can have your political ideologies and your theories, but it's about doing the work. It's actually putting those theories and ideologies into action. So I would say that she left that behind to all of us in the African diaspora, to continue to, use her as an example of doing the work, doing the action, being a servant of the people, and things of that nature, and just representing our women, because a lot of our freedom fighting women throughout history get overlooked. But I feel like Assata Shakur has left behind and continue to, she continues to, even she might not be in the forefront and we might not see her spirit is continuing to walk with African people and through action. Ok, well, so ele falou que é o sacrifício dela, foi o sacrifício dela, né? Porque e a dedicação que ela tinha para o movimento, o movimento de libertação, e também ela é para entender que o que ela realmente representava para as mulheres, né? As lutadoras mulheres que estão na luta hoje em dia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, aqui no Brasil, em outros países, tem muitas mulheres que estão liderando vários movimentos. Então, o sacrifício que ela fez foi uma das melhores coisas. O nome dela também, eu estou adicionando esse parte, ele não exatamente falou isso, mas o nome dela, Assata, quer dizer quem luta, né? Você vai passar por dificuldades, quem vai passar por dificuldades, e a vida dela, realmente, ela mostra que ela fez isso, passou por muitas dificuldades, e ela deixou a própria vida dela como exemplo de fazer o trabalho. Isso é mais, você poderia ter as suas ideias e coisas que você quer fazer, mas realmente fazendo o trabalho. Bro, I don't know if
they're still here. They're trying to get on. But I have some questions. I know there are other people that are listening. Yeah. And they want to know just about her story. Like, where was she born? How did things transpire to what happened in the late 70s out in New Jersey? From that to that, just as brief as possible. Eu estou perguntando para ele só contar até que as nossas irmãs voltam. Estou perguntando para ele só para explicar um pouco sobre a história de Assata Shakur, onde ela nasceu, onde ela cresceu, o que aconteceu na vida que levou até o momento que ela teve que sair do país e ir para Cuba. All right, the floor is yours, my brother. Right. She was actually born in a part of New York called Jamaica, Queens. I know, pretty sure a lot of people heard of Jamaica, Queens, New York. She was born there. She lived with her mother for a significant time. Also, she lived with her grandparents also in New York City also. But then later on, she would move with her grandparents to North Carolina. She has an extensive history in North Carolina as well through her grandparents. And actually, one of her grandparents was a Cherokee indigenous native. And so a lot of land also was inherited to that portion of the family also, that actually Assata still has ties to today, even though she's in Cuba. There's a lot of land tied to her as well. Let me stop it and translate. Otherwise, people just feel like there's a lot of English here and I don't understand what's happening. So I'm just going to translate it real quick. Right. Então, ela nasceu em Queens, Nova York, no Jamaica, Queens, que deveria ser muitas pessoas que já ouviram falar desse bairro, o bairro de 50 Cent. Ela morava com a mãe por um tempo em Nova York e depois com os avós dela no estado de Carolina do Norte. E lá em Carolina do Norte, um dos seus avós era um nativo do tribo Cherokee. E eles são dessa região de Carolina do Norte, essa área. E tem até hoje terras lá ainda. Okay, you can continue, my brother. Pode continuar. Okay. Yeah. So she spent a lot of time there in North Carolina. Then she actually moved back to New York City with her mother for a little period of time. It was kind of like some disputes going on between her and her mother. So she moved out. So she spent a lot of time like like in the streets trying to find herself in the streets of New York City. Eventually she had to go move with her aunt by the name of Evelyn Williams. So when she went to go move with her aunt, Evelyn Williams, who actually was also extensive in the civil rights movement and was a lawyer in the civil rights movement, this is when Assata life started to actually take a change. And she actually started to, see what actually was going on with African people, new African people, Black people, and it sparked her interest. Alright, so I'm gonna translate, vou traduzir agora. Então, ela passou muito tempo na Carolina do Norte, depois ela voltou para Nova York e viveu com a mãe dela, mas tive problemas, ficou discutindo com a mãe dela, e depois ela passou algum tempo na rua só para se achar, saber o que ela queria da vida e tal. E depois disso, eventualmente, mudou com a tia, que era uma advogada na época dos direitos civis. E de ter essa proximidade com a tia dela, que era advogada de direitos civis, isso também mudou a vida dela e colocou uma nova trajetória. Então, ela conseguiu ver as questões de raça de um outro lado. Okay, pode continuar. You can continue, my brother. Okay. So during that period of time, this is when she enrolled into college, and she went to college at CCNY in New York City for an extensive period of time. Also, being there in college, that also would actually elevate her political social consciousness when she came across other students who were actually of African, Native African
origin from Africa. So she would come across other African students during her period of time in college, and they would converse, and she would start to learn about her history of who she was as a person, as being an African woman in America, and being of African descent through these other college students. So that period of time would move her on into the period of time where she would later on join the Black Panther Party of New York City. Ok, so let me translate. Eu vou trazer isso. Então, depois disso, ela começou, ela se matriculou na faculdade, e lá na faculdade, isso ajudou também a elevar a consciência dela, consciência racial, a africanidade dentro dela, porque ela também conheceu outros alunos do continente africano, e através dela ela conseguiu se interessar um pouco mais algo fora dos Estados Unidos, mais internacional, ou a visão macro, que é: eu sou africana, eu sou de um desses lugares, e através delas ela tinha outra visão, né? Que é um pouco mais, e isso é durante o tempo que levou ela a fazer parte do movimento, da partido dos Panteras Negras. I continue with the story. My brother, continue com a história, por favor. Okay. So during this period of time when she joined the Black Panther Party, she got into heavy training of political education. That's one of the things I want our people to understand also, is that she really took political education serious. That was one of her main focuses. So during her time at the Black Panther Party, she would do work under like the newspaper, distributing newspapers for the Black Panther Party. The majority of her work came under the medical program of the Black Panther Party, where she was actually a nurse and doing a lot of work in the medical field. And through that period of time, she will also lead political education classes. That's just something I want people to also understand about her. She really took political education seriously. So she was leading political education classes. So she did a lot of work in that period of time, in that short period of time that she was in the Black Panther Party, under the newspaper and the medical field of the Black Panther Party. Ok, então enquanto ela fazia parte das Panteras Negras, ela treinou muito. Ele quer realmente focar para vocês entenderem quanto ela treinou sobre e estudava muito sobre a educação política. Ela levou a muito sério isso, e também algumas coisas que ela fez, os trabalhos que ela fazia dentro das Panteras Negras, era distribuir os jornais que, sabe, os Panteiras tinham os próprios jornais também, ajudou a distribuir os jornais, e também a maior parte dos trabalhos que ela fez era no programa de saúde, que os Panteiras também tinham um programa de saúde, e ela era uma enfermeira, e sendo uma enfermeira, ela fez muito trabalho na saúde pública nas comunidades negras na Costa Leste, que a gente está falando das Panteras Negras da Costa Leste, de Nova York, que é diferente, claro, dos que estão lá na Califórnia e em outros lugares no país. All right, you can continue, my brother. Please continue com a história. Okay. Also during this period of time in the late 60s, when she was doing her work with the Black Panther Party, she started to notice certain things and contradictions inside the Black Panther Party in New York City, far as between the men and the women. Assata started to understand that it was a lot of sexism going on inside the Black Panther Party, a lot of misogynic behaviors that she did not necessarily agree with. But on the flip side of that, it was kind of like deeper than that, because she started to notice that the Black Panther Party didn't really focus on like the African history and the African culture of who we are as a people. So she kind of took an issue with that. So that would later on would
forced her to kind of like separate herself from the Black Panther Party because she felt like that the Black Panther Party wasn't putting the emphasis on our Black history, our African history, on who we are and our heritage. So this would later on push her more towards her joining the Republic of New Africa. Ok, so nesse período de tempo, no final dos anos 60, ela percebeu algumas contradições no partido Panteras Negras, né? Aí, entre os homens e mulheres, ela percebeu algumas atitudes machistas, a diferença entre o tratamento dos homens e mulheres na organização, e ela não gostou disso, ela não estava concordando que é o sistema de sexismo e machismo que tem dentro da organização. Mas também foi até mais profundo do que isso, porque ela também não concordava com o fato que as Panteras Negras, isso não é só Nova York, mas historicamente, eles não focavam muito na africanidade. Era muito foco sobre o que a gente estava passando nos Estados Unidos e a luta contra o homem branco e também a representatividade política, podendo se defender, educação, comida. Esses eram os principais. Eles tinham as ideias deles, mas o que eles não focavam foi muito a nossa história e quem somos além dos Estados Unidos, antes que a gente chegar no continente ou até o país do que hoje em dia é os Estados Unidos. Okay, and can you continue para continuar a história, por favor? Yes. As she would later on join the Republic of New Africa and become a citizen of the Republic of New Africa, she still continued to do work with her comrades of the Black Panther Party, because it was this was around the period of time when the Black Panther Party would start to split. And there was a lot of confrontation going on between Huey P. Newton and Eldridge Cleaver. So a lot of the Panthers from New York, who actually wanted to emphasize more of a Pan-Africanist struggle, more of a Black nationalist struggle into the organization, started to depart also from the Black Panther Party. And a lot of those individuals would move towards the Republic of New Africa because that was more of a Pan-Africanist struggle for our people, that they thought would be a better struggle for our people. So as they moved towards the Republic of New Africa, the Black Panther Party came under attack by COINTELPRO and the FBI of J. Edgar Hoover. So a lot of brutal, repressive attacks started to take place on the Black Panther Party on the West Coast and the East Coast. And a lot of internal issues started to transpire also. So as that started to transpire, this is when the Black Liberation Army started to form, and a lot of those individuals started to go underground, Assata included. Ok, so, então, eu esqueci de terminar a outra parte, que ela saiu das fronteiras e ela fez parte do grupo de Republic of New Africa, República de Nova África. E esse grupo, ela, mesmo fazendo parte desse grupo, ela ainda fez muita coisa com as fronteiras, porque eles perceberam que tinham muitos desentendimentos dentro das fronteiras. O Eldridge Cleaver e o Huey P. Newton, eles tinham os desentendimentos deles e eles quebraram. E algumas das pessoas, as fronteiras que estavam em Nova York, eles também saíram quando isso aconteceu e também fez parte do Republic of New Africa, a República de Nova África. E também depois disso, a gente viu que os Black Panthers eram a mira do COINTELPRO, que é o Counterintelligence Program, que é o programa de contra-inteligência, que é o programa do FBI e o CIA, que foram atrás de muitos movimentos, muitos líderes que a gente teve lá nos Estados Unidos, ou assassinando, ou tirando toda a credibilidade deles, ou colocando eles em prisão. Qualquer grupo
afro-americano que tinha alguma ideia que foi contra do sistema dos Estados Unidos, Eldridge Cleaver, desculpa, o FBI na época, eles colocaram, o J. Edgar Hoover era o nome que eu estava procurando, eles foram atrás, né, dessas pessoas e destruíram muitas vidas, e a Panteras sofreram ataques na costa oeste, lá na Califórnia, lá com pessoas como Fred Hampton e essas coisas que eles fizeram lá, Bunch Carter, tem muitos nomes. E lá na costa leste também tinha muitos problemas com alguns membros das Panteras Negras por causa do Counterintelligence Program e o FBI. Ok. Continue, my brother. Pode continuar. Okay. Eu não sei onde está a nossas irmãs, they're coming in and they're coming out. I think they might have problems. Yeah, I've seen it. It seems like this is our... But we're going to make it happen. A gente ainda vai... We're going to keep it going. Yeah. So, yeah, you can keep going with your thing. Yeah, so after, in this period of time when the brutal repression from J. Edgar Hoover and the police departments of New York City and also the police departments on the West Coast started sending out these assaults and attacks on the Black Panther Party, in the early 70s, the Black Liberation Army was formed. And so Assata took up a head role in the Black Liberation Army along with other individuals when they actually went underground. And what underground is, they just took a low profile and tried to escape the brutal attacks from the police department and the FBI. So in that period of time, the Black Panther Party was basically destroyed and dismantled by low intensity and high intensity warfare by the police departments of New York City. So the Black Liberation Army would come into existence to counter that. So through the 1970s up into the early 1980s, the Black Liberation Army would initiate what we call military campaigns to defend themselves from being annihilated by the police department and the FBI. So this period of time became basically a survival period of time to survive and to continue to try to do the work, and also put the objectives and the aims of trying to liberate the Republic of New Africa as a nation. Eu esqueci que eu coloquei no mundo. Os policiais, I'm translating now what you're saying. Eu vou trazer agora. Os policiais nos 70s, nos anos 70s, eles estavam basicamente em guerra contra essas organizações. Então eles tinham que praticamente sumir, não parar de existir, mas sumir. Não fica fazendo muitos discursos em público, esse tipo de coisa. Então, as Panteras Negras foram basicamente destruídos nessa época, do início dos 70. Então, com isso, o Black Liberation Army, o exército de libertação preto, formou nos 70s com a ideia de autodefesa, né? Porque é um tempo de sobrevivência nessa época. Não poderia ficar na ofensa muito, porque pessoas estavam sendo literalmente caçadas e tinha campanhas militares para se defender contra a opressão policial na época, que estava sendo atacando brutalmente as organizações. Ok? Continue. I'm in there. I got everything. Okay, yeah, because I'm trying to set it up to get to what happened on the turnpike. Yeah, I feel it. Yeah, so as that period of time happened, I'm gonna throw this in there real quick. Also, during that period of time of the Black Liberation Army trying to defend themselves and trying to survive these attacks from the police departments and the FBI, we have to understand certain things that were taking place
the Black Liberation Army was involved in. It was they call it bank robberies, but we call it bank expropriations. Two different things. Bank appropriations is basically saying that we're going to take back what you already owe us, which is reparations. So because you know the Empire of America like to paint it as these are criminals, these are people committing criminal acts. But no, this is what we call bank appropriations. But during that period of time, a lot of those bank expropriations, they were trying to pin these bank appropriations on Assata Shakur because they were saying that it was this female that was going around leading members of the Black Liberation Army, robbing banks and things of that nature. And the only reason why I'm bringing that up is because how they're trying to paint Assata as a criminal and trying to make it like she was a terrorist. But these were things that were taking place to fund the movement, to keep the movement going, and to also defend themselves because they were being attacked. Okay, wow, that's crazy. So, então, ele está falando que durante essa época que o Black Liberation Army, eu vou só falar em inglês, que eu já traduzi 2 ou 3 vezes, quem sabe já sabe a sigla, é o Black Liberation Army. Estava tentando se defender, mas também precisava de recursos. Esses recursos, a mídia pintaram eles como eles eram bandidos assaltando bancos e tudo mais. Mas eles dão o nome apropriação do banco e não assalto do banco, porque esse é o dinheiro que era para a gente, porque a gente precisava das reparações que nunca chegaram para a gente. Então as pessoas nessas organizações realmente, como ele falou sobre, eles fizeram o trabalho, eles foram atrás do dinheiro, mas nem muitos disso não tinha nada a ver com a Assata Shakur, mas a mídia queria pintar essa imagem, esses são os Black Panthers indo lá, roubando pessoas, esse é Assata Shakur que está realmente fazendo isso e culpando os Panteras em tudo, ou Black Liberation Army, desculpa, em tudo que estava acontecendo na época, que não necessariamente foi eles que estavam fazendo, mas essas coisas estavam acontecendo sim. All right. Okay. So I just wanted to set that picture up because I want people to understand on why the the racist power structure likes to paint her as a terrorist. Being that also people have to understand, how can I put it? Is that people have to understand that a lot of things were painted on her that she did not participate in. So I want people to understand that aspect of a lot of these things she didn't participate in. So people can understand why what happened on the turnpike happened. So after that period of time, and also let me throw this in here, a lot of those things that Assata Shakur was accused of later on, she would be acquitted of, in court, that proved that she didn't do certain things that they try to say that she did because she got acquitted. So moving on to like in 1973, May 2nd, the day on the turnpike, Sundiata Okolai, Zai Shakur, Assata were traveling down the New Jersey Turnpike on May 2nd, 1973. They were headed down south to meet up with other individuals of the movement and also to do other type of things that were going on in the movement at that point in a period of time. So on the turnpike, the police pulled them over, which at this period of time, people got to also understand that what type of police that they were dealing with in this point in time. It was racist, fascist police departments at that period of time. So you already know that this pullover was also, it was racist, because the same thing is going on today: discrimination, being pulled over by being black, driving while you're black. So people need to understand that. People need to understand this aspect that they were pulled over because they were black, not because Go ahead. Yeah, let me translate first.
Então, ele queria muito só mostrar isso quando ele falou sobre as apropriações dos bancos e não assaltos e tudo que a mídia estava pintando, que é isso que o poder racista faz nos Estados Unidos e aqui no Brasil também e no mundo inteiro. Eles pintam as pessoas como terrorista, ou bandido, ou vagabundo, e aí você vê isso no mídia e você também começa a pensar isso. Aí eles estavam indo, e ela não participou da maioria das coisas que eles acusaram ela de participar, inclusive a gente sabe que ela foi absolvida de muitas das coisas que eles falaram que ela fez. Inicialmente, antes do caso no Rodavia que ele está falando agora, o caso do Rodavia, que é a coisa que a gente mais sabe e entende da Assata Shakur, é que eles estavam na rodovia Nova Jersey, meu estado, a gente chama de Turnpike, no segundo dia de maio, no ano 1973, indo para o sul para falar para reunir, né, com outras pessoas no movimento lá no sul, em outros estados no sul do país, e eles foram abordados pelos policiais no carro, e a gente sabe como é nessa época, com tudo que a mídia está pintando sobre ela e a organização dela, como essa abordagem deveria ter sido. Claro que antes dos celulares com câmeras e tal, a gente não tinha imagens, né? Só histórias. Tem duas versões dessa história. And all right, so I'm ready. We're ready for the other part of the story. Yeah, so as they was being pulled over, the excuse that the police tried to use, they tried to say one of the tail lights was out on the car, and they tried to say that the license plates wasn't the correct license plates on the car. That we would later find out that wasn't true. That was just the same type of racist tactics that they use today to pull black people over. So they pull them over. They asked Assata Shakur and Sandiata Okolai and Zai Shakur to get out of the car. An argument transpired. Assata gets out the car with her hands up. The evidence proves that she got out the car with her hands up. For some reason, and we do know the reasons being that they were racist police, they decided to draw their weapons on Assata Shakur, Sandiata, and Zaid and started to fire. They shoot Assata 2 times with her hands up. They shoot Zaid instantly, killing him in the head, shot him in the head, executed him. Sandiata Okolai, Assata, somehow they get back in the vehicle and they pull off, and the police pursue them, where later Assata would, surrender, and Sandiata Okolai would later be captured. Ok, good. So, continuando com a história, a desculpa que os policiais usaram para parar Assata e Sandiata e Zaid, que estavam no carro indo para o sul, foi que as luzes atrás não estavam acesas quando deveria estar acesa, não estava, e também que a placa não era a placa certa. Só que depois a gente aprendeu que era a placa certa, mas é um desses mesmos motivos que eles usam para abordar e parar carros de pretos e afro-americanos nos Estados Unidos o tempo todo, que a gente sempre fala sobre isso, que isso é algo que acontece quando a gente chega atrás do volante e tenta ir para lugar nenhum. É muito difícil, às vezes, a gente se locomover. Aí ela tinha que desceu do carro, colocou as mãos no... The brother done froze. Gente?
Irmãos? There you go. Hello? Hey. Yeah, that was my problem. Desculpa aí, tinha alguma coisa aí, mas eu voltei, tô aqui. Sorry about that, had a little problem, but I'm back. Now, continuing, just not skipping the beat, I'm just gonna finish up what you were saying. Okay. Ela colocou as mãos, falaram para ela descer do carro, desceu, colocou as mãos no ar, recebeu 2 tiros, aí ela não tava mostrando nenhuma arma, as mãos estavam em cima. Ela recebeu 2 tiros, o Zaid, ele recebeu um tiro na cabeça, ele morreu no local. Aí ela, de alguma forma, ela sondeada entrou o carro e foram, mas não chegaram muito longe. All right, you can continue with the story now. The history. Yeah, well, Brother Haki Shakur. Gotcha. So as we all know, they were captured. Sandiata Okola was captured, who's still in prison today, also still incarcerated today as a political prisoner of war. Zaid was murdered, assassinated. Assata was incarcerated, taken to an all males prison where she was brutally beaten, interrogated, tortured, brutalized, and things of that nature. So during that period of time, moving towards her trials, she would go to court for several trials. Like I stated earlier, she would be acquitted of all those charges, like the bank appropriations and and all other sorts of charges, where she also represented herself as counsel in certain aspects of those trials. She represented herself along with her aunt that I was speaking on earlier. So she was acquitted of those charges, but she was found guilty. Can I just ask you a question about that? Right. Mm-hmm. Can I ask a quick question? Yeah, porque ele está falando que ela se representava muitas vezes sem advogado e também às vezes a tia dela, que era advogada, representava ela. Why did she represent herself? Is it true that a lot of the lawyers that could have represented us received death threats and one was actually killed? Is that true? I know. Well, from what I know personally, is that a lot of the lawyers were threatened. A lot of them was threatened. I don't know specifically about the part that one of them was so-called killed. I don't know about that aspect of it. I don't know about that part of the history. But I do know several of them were threatened during that period of time. So she chose to take on her own counsel. But she still had her aunt and one other lawyer who was also there still while she was representing herself. So that part of the history where she started to take up her own counsel, she still did have her aunt and another lawyer by herself, but she chose to speak for herself, sort of like Afeni did in the Panther 21 trial. Ok, então eles estavam capturados, eles foram capturados, como eu falei, eles não chegaram muito longe naquele carro, ela e outro sundeado que escaparam no carro com ela. Aí eles foram capturados. Aí o sundeado foi emprisionado e ele ainda é preso hoje em dia, ainda é um prisioneiro político. E a gente sabe que o Zaid ele foi morto no local. E ela, a Assata, ela foi torturada no hospital, foi torturada na prisão, mandada para uma prisão masculina, né? E completamente brutal o tratamento. Também colocaram ela em solidão por vários momentos, muito tempo, surreal o tratamento que ela recebeu, mas ao longo desse tempo ela tinha que ir nos procedimentos dos tribunais aí, e ela foi absolvida para muitas coisas também que era óbvio que não era certo que ele estava jogando em cima dela, falando que ela participou disso, e ela que ela se defendia, né? Ela não tinha um advogado certo que estava defendendo ela. E eu parei para perguntar para o brother aqui, por
que é que ela estava representando ela mesma lá no tribunal, e eu perguntei porque eu ouvi que eles estavam ameaçando todos os advogados que poderia até, tipo, representar ela, né? A estrutura, né, de supremacia branca, né? Quem estava no poder estavam ameaçando e não tinha muitas pessoas. Ele falou que isso é assim. Eu ouvi que alguém morreu, mas ele ouviu que ele não sabe essa parte da história, então talvez é fantasia, não aconteceu, só algo que eu vi. Mas também ela queria se representar, e ela fez um bom trabalho nisso, mesmo passando por tanta estrutura física e mental também. All right, that was that translation, and now you can continue, please. Yes, I definitely want to get to this part. During the trial, where well, like I stated, she was acquitted of all the other charges, but she was found guilty for the murder of the state trooper. But during that trial, this is where the real injustice came in her case, is the fact that when she before she was found guilty of, killing the state trooper, they proved in court, Assata and her lawyers proved in court, that it was impossible for her to shoot the police officer through forensics evidence by her wounds, where she was shot at. She was shot in both arms. So it was very impossible, and they proved this in the court of law. And it was impossible for her to shoot the state trooper because her arms were injured from being shot. So they proved this in the court of law. But by the system being what it was, being as racist as it was, they still went on ahead and convicted her and sentenced her to life in prison for killing this state trooper. How can I put it? And it still coincides what goes on today, the injustice in the court system, the things of that nature, on how you can prove your innocence in American courts, but they still convict you just for being black, being African, being New African. And she proved that. She proved that she did not commit this crime. The evidence proves that she didn't commit the crime. Okay, good. So, durante o processo, né, do tribunal, da audiência aí, ela foi absolvida por quase todas as outras coisas, mas ela foi convicta por matar um policial, porque um policial lá naquele local que eu estava explicando a história, eu acho que eu esqueci que um policial foi morto. E isso e por isso ele estava caçando ela tanto, por isso que eles sofreram tanto na prisão, torturado, né? Quando um policial é morto, se você não morre no local, você vai sofrer, você vai ser torturado. É muitos jeitos diferentes. Mas a coisa que ele acha muito interessante, que ele queria falar e que todo mundo entende, não é, porque isso reflete a sociedade americana, que nas provas, sem dúvida, ela não atirou no policial, porque como a gente explicou, ela tinha as mãos para cima. Agora, a bala, na perícia, né, a bala onde pegou o braço dela, mostra que as mãos estavam por cima quando ela levou o tiro. Então, é impossível que ela matou o policial. Mas, mesmo assim, eles decidiram convidar, sentenciar, né, dar a sentença para ela de a vida perpétua mais 33 anos na prisão. Que é muito estranho que os Estados Unidos fazem. Eu nunca entendi porque os Estados Unidos faz isso. A vida perpétua mais 20 anos, mais 33 anos. I'm explaining because I don't know why in the United States they give you life in prison plus like 30 years. But right. It doesn't really make sense. Nah. It's crazy. Mas, mesmo ele concluiu essa parte, estou falando que nos Estados Unidos, e também eu sei que Brasil, não sei 100% sobre, e também todo mundo que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo, que sabe que agora que a gente são dois estrangeiros, eu sou estrangeiro, ele está em outro lugar agora. E você poderia explicar, né, para a gente como é
sistema judicial aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos é assim, você só por ser preto você é culpado, mesmo comprovando que não foi ela que atirou no policial, ela virou o alvo, ela virou a culpada que tem que pagar por esses crimes, e você viu que a sentença que ela recebeu foi muito, muito louco, e também, mais do que a sentença, você está ali sempre sendo um alvo que poderia morrer a qualquer momento. Você não pode fazer muito a respeito, porque você é meio indefesa na prisão, né? E isso é muito triste. All right. Can you continue, please, my brother? Yes. I really wanted to... nossa irmã, ela voltou. Yes, here. Irmãos, eu não queria atrapalhar a conversa de vocês. Yeah, I understand. Não, eu tava falando com ele, porque eu falei, ela voltou. Ele falou, I see her. You understood me when I said ela voltou? You understand some Portuguese, I'm saying. You have some understanding of the language. Yeah. Eu quero dizer que a gente tem mais 15 minutos para poder continuar conversando. Então, algumas pessoas fizeram perguntas. Algumas pessoas, some people asked some questions. So então, we have 15 minutes. Is there any way you can summarize the story in like 3 minutes or 4 minutes, and then use the other time to answer questions? Yes. Ele vai resumir a história, porque é muito interessante ver como eles tiraram ela da prisão, que ela estava na prisão, na vida perpétua. Tiraram ela e ela chegou na Cuba. A gente quer saber rápido, 3 minutos resumindo, e a gente faz as perguntas. Eu também quero. Tá bom? Poderia ser? Ótimo. Ok. Combinado. Qualquer coisa a gente volta. Yeah. Okay. I wanted to make that point significant because Assata and them did prove without any doubt that she didn't commit the crime of shooting the state troopers. So she was convicted. She was put in a men's prison where she was brutalized for a while. Then they transferred her over to the women's prison called Clinton, which brings us up to her liberation. Clinton. She spent a little time in Clinton. Well, she spent time in Clinton. The conditions was no different than the men's prison. Black and brown people were being oppressed inside the prisons. The prison's conditions were horrible. So Assata did not see herself finishing out that sentence in prison. She did not see herself being in prison the rest of her life. So they decided to plot, plan, strategize for her liberation, which would later on come on November 2nd, 1979. VIA, the New African Independence Movement, and the Black Liberation Army and their allies finally liberated her out of prison November 2nd, 1979, and got her to Cuba. Nobody was hurt. There wasn't no gunfire exchange when these brothers and sisters came to liberate her out of prison. It was a non-violent liberation from prison. A lot of people need to understand that. That's actually just for me to add what I think. That's just like one of the most like movie, you know what I mean? And it's crazy because like they gave Ed Bundy or whatever that murderer a movie. You know what I mean? And there's no movie about Assata Shakur and his liberation, because you never seen nothing like that without violence. So ele estava falando, ele fechou que ele queria realmente deixar muito claro e muito a impacto significa porque eles realmente comprovaram que ela não fez o crime, né? Mas mesmo assim ela passou por um pouco de tempo lá nessa prisão masculina. Depois ela foi para Clinton, que também fica uns 20 minutos fora da minha casa em Nova Jersey. Clinton, prisão para as mulheres, e mesmo assim lá as condições não eram nada melhores, né? Era a mesma coisa, e ela não conseguiu se ver ela mesma ficando lá pro resto da vida, porque é muito deprimente. Então eles planejaram, e isso é uma das coisas mais revolucionárias que eu já vi
a minha vida inteira, o Black Liberation Army, and what is it, the New African Independence Independence Movement, the New African Independence Movement, a novo movimento de independência da África e the Black Liberation Army organizaram e tiraram ela da prisão, sem violência. Nunca atiraram, nunca dispararam nenhum tiro. Tinha um plano organizado, que é algo que eu falei para ele, que parece algo de um filme de ação, sabe? Que merece um filme. E a gente tem que fazer um pedido, né, para Hollywood, para Spike Lee, né, para fazer um filme sobre esse momento, a vida dela chegando a esse momento, porque eles conseguiram tirar ela da prisão e ela foi para Cuba, né? Isso é louco. Agora, 2 dos caras que tentaram tirar da prisão, eles foram presos. Isso é ruim, right? Because 2 people that were arrested, they getting her out of there. It wasn't 100% clean because they have some casualties in there. Is that right? Just if you have any last statements before we read the questions, se você tem mais uma coisa para falar, para adicionar, antes da gente ler as perguntas e responder as perguntas no resto do tempo que a gente tem. Yeah, I would just add to. I would just add. Yeah, I would just add to that. Okay. That it wasn't no casualties on no sides when she got liberated, but there were individuals that were incarcerated for her liberation. Dr. Mutulu Shakur was one, because they say he masterminded. Seiko Dinga, who was a political prisoner of war, who's now out, who was released, he was arrested for that. One more, and a couple of more individuals also of the Black Liberation Army were incarcerated for that also. But they never found significant evidence to prove that they actually participated in that liberation of Assata. And I definitely have to state this: Mutulu Shakur is still incarcerated due partly to that liberation, and we're still trying to get him home now. Ok, so, ele queria falar, porque eu falei casualties, eu falei casualidades, mas ninguém morreu, né? Ninguém morreu, mas algumas pessoas foram encarceradas por causa dessa tentativa que deu certo de libertar Assata Shakur. E uma das pessoas é o Mutulu Shakur. É interessante que a gente começou falando dele e a gente vai fechar falando dele, porque ele ainda está preso e a maior parte da sentença que ele recebeu foi por causa disso, por causa do envolvimento na libertação do Assata Shakur. E isso é muito louco, porque, sabe, não conseguem pegar ela, aí eu vou deixar essa pessoa sem muitas provas, porque eles nunca pegaram muitas provas. Mas uma pessoa, Sekou Dengue, ele está fora da prisão, não está mais na prisão, mas ele passou muito tempo lá. Now, if we can get to the question part, se a gente pode ir partir para a parte das perguntas, vamos lá. Where are we with the questions here? Ok, she's coming back. Ela está voltando. Voltei. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês dois. A gente está gostando muito e a gente está vendo que está desenvolvendo a história da Assata. Esse é um ponto muito importante, onde tiram ela da prisão e levam ela para Cuba. A gente queria saber se vocês não querem continuar. A gente encerra essa, que daqui a pouco finaliza, e a gente abre um novo vídeo só para vocês encerrarem, para a gente não atravessar ninguém, porque o bate-papo tá bom. O que vocês acham? Well, eu não sei, porque para mim ele encerrou. Você acha que tem mais? She's saying, do you want this? Because she doesn't want to. Mas você está falando, abrir outro para as perguntas agora. Hello? Eu não sei se vocês quiserem brecar ninguém. A gente queria deixar ele continuar falando, porque eu acredito que tenha mais coisas. Então, se vocês toparem, a gente pode continuar na outra. Se vocês toparem, senão a gente encerra aqui, tudo bem. Ok. All right. She's asking me if you feel like, is it okay that she closes this and we start a new one?
because it's on a time thing and there's only a couple more minutes. And she wants to know if you wanted to add anything, and then we could give some chances to a couple people to ask some questions without cutting them off. Is that cool? Yeah, you can start it over. You can start it over. I got time. Ok, pode refazer a coisa. Ele fala que ele tem pouco de tempo. Eu também. Por nós pode fazer. Certo. Certo, então vamos Só dar passa aí o podem nome continuar, link, então, onde a gente parou. Eu preciso que esse aqui finalize, okay, que aí eu já chamo vocês novamente. Ok. Agora eu estou sabendo como funciona a tecnologia. Não estava sabendo antes. So she's going to let this run out. Okay. So just continue talking. When it stops, and then we start where we start at. Okay. So she was saying before that it's really interesting. The people, I'm not looking at right now at the comments just because I don't have the ability to do a lot of things at once. Right. You know what I mean? And write and concentrate. So I'm not looking at the comments, but she said that there's some people that want to know a little bit more about the prison break and getting her to Cuba. Me personally, I've tried to research it. There's not a lot of information about it. So I don't know if you know any inside stuff. No, that's the thing about it, because that's the way it's supposed to be. Because when you're dealing with something like that's an operation. You see what I'm saying? As far as like who these individual was, they were a military unit. You know what I'm saying? That's what the Black Liberation Army was. It was a military unit, so it's a military operation. So it's going to be a lot of secrecy to how she was liberated, how she got to Cuba. And to be honest, it needs to stay that way so it won't implement a lot of individuals who actually participated in her liberation. No, I agree with you at that. So, eu perguntei para ele que algumas pessoas estavam falando sobre tirando ela da prisão, levando ela para Cuba. Como foi que aconteceu? Eu falei para ele também que eu tentei pesquisar isso várias vezes no passado, né? Para entender a história muito melhor, mas ninguém nunca fala. É um segredo, é muito difícil achar essa informação. E eu falei se ele tem alguma informação, já que ele está um pouco por dentro. Aí ele falou que não, mas quando você está lidando com algo assim, você está falando de uma unidade militar, você está falando de uma operação militar, de um grupo militar, no planejamento, também a execução das coisas que eles fazem. Então, tem que ter um pouco de sigilo, tem que ter pessoas não falando, né? Porque aí também tem pessoas que ainda estão vivos, que poderiam ser implicados e sofrer um pouco se as pessoas ficam falando, dando nomes e como as coisas chegaram a acontecer. And about Cuba, what is it about Cuba that allows her to continue there without having the government? Why can't the government just come in? For people that don't know, there's a lot of people that don't know about the embargo, about anything. Yeah. It's not information that the whole world knows about. So why can't the government come in and just get it from the get-go? Right. Eu perguntei para ele por que o governo dos Estados Unidos não podia só ir para Cuba e tirar ela. Por que eles não fizeram esse logo quando eles ficaram sabendo que ela estava lá? All right, you can answer. I just translated the question. Yeah, I would just state this to put it in simple terminology: is the fact that when an individual is accused of something in another country, far as criminality or crime that they claim that these individuals have committed, a lot of people don't understand that when it's political, or if it's a political individual, they have to understand that when dealing with international law and international things, sovereign nations or sovereign countries, is the fact that you can go to other countries and you can file for political exile. So once you file for political exile and you can prove that this is a political issue and that it's a political act, that country can now intervene and say that we have now given this individual political exile, and that other country that's accusing that individual of a crime, they can no longer, as long as this individual was in this country,
they can't enter another country and touch an individual that has now been given political exile or political asylum. Ok, good. So, ele falou que quando alguém nos Estados Unidos ou em qualquer país, né, quando alguém está sendo acusado de um crime e vai para outro país, especificamente se esse indivíduo ou a natureza da crime é algo político, aí você poderia pedir asilo num outro país. Claro que não pode voltar, mas enquanto você está vivendo nesse outro país, se esse país é soberano, independente, né? Yeah. Aí, seu país é independente, e você pode pedir esse asilo, e o seu país, ou o país onde você fez o crime, aí eles não podem chegar e extrair você ou essas coisas. Você tem proteção, asilo político que eles oferecem em alguns países, especificamente um país como Cuba, que é basicamente um inimigo dos Estados Unidos de certo jeito, ou os Estados Unidos que é um inimigo da Cuba, então tem um embargo, tem que os Estados Unidos não faz troca, né, mercado, né, não entra no mercado com Cuba, né, e até turismo não era permitido para cidadãos dos Estados Unidos para país de Cuba. Now, there was a time in the Barack Obama administration where I remember that they were opening up travel to Cuba a little bit, you know what I mean? And people were talking about it. I think they upped her bounty a little bit during that time too. Is that correct? Yes, that's correct. Yep. During the Obama administration, when they started to open up talks and trades back with Cuba again, they upped the bounty for Assata to like, I think it's like at 2 million right now. I do believe. It's 2 million. Yeah. 2 million, yeah. So, eu falei para ele também que a gente ficou sabendo que, como eu falei que não era para viajar, você não podia fazer turismo nos Estados Unidos, até eu acho que foi um ano de 2015, era na administração do Barack Obama, ele era presidente na época, e aí eles quebraram um pouco das restrições entre viajar, cidadãos dos Estados Unidos conseguir viajar para Cuba. É muito unilateral, que o Donald Trump sempre fala que os Estados Unidos não ganham nada para esse relacionamento. Ele fechou a coisa, mas ele pediu, o Donald Trump pediu para Cuba voltar a Assata Shakur, mas ele chama ela de Joan Chestnut, ele nunca vai chamar ela de Assata Shakur, mas ele é o número 1 inimigo dela, ele acha ela uma das pessoas mais perigosas do mundo. A gente está falando de alguém que tem 73 anos, até que a recompensa dela era 1 milhão, quando durante a presidência de Barack Obama abriu para Cuba, virou 2 milhões. Então eles querem que alguma pessoa finge ser turista, vai lá achar ela para ganhar aquele 2 milhões de dólares, e claro que muitas pessoas fazendo isso. Morte viva também, não é tipo só convida aí que a gente quer, né? Ao corpo dela, você pode trazer de volta, a gente vai pagar esse valor. Would you like to say anything else before? I think that the time should be, we only had like 15 minutes, and now it seems like we've been talking for like 30 minutes. Would you like to say anything else to close it before this one thing comes back around, and we could just do the part with the questions afterwards? Any closing statements that you think that the people I definitely want to throw this in here before it cuts off, because it'll be an injustice if I don't mention her. There was also one more sister that was also accused of helping to liberate Assata to Cuba. I don't know how many of y'all ever heard of her, but it was a sister named Nahanda Abiodun, who also had to escape to Cuba also because she was accused of helping liberate Assata. Nahanda Abiodun transitioned 2 years ago in Cuba, and she's known as the godmother of Cuban hip hop. So I just really I had to throw her in there because a lot of people don't know.
don't know who Nahanda Abiodun is. Research her. She was another great sister who also, you know what I'm saying, helped Assata along the way when they got to Cuba. And they actually were, you know, with each other all the way up until, you know, Nahanda transitioned 2 years ago. Então, isso é interessante que eu também não sabia disso, mas ele falou que seria uma injustiça se ele não fala sobre outra irmã. Isso é interessante porque tem duas irmãs que nos convidaram para fazer esse live, e a gente está falando de duas irmãs que andavam juntos, e a Yahanda Abiodun, que também tinha que ir para Cuba, porque ela foi acusada de ajudar a planejar a fuga de Assata Shakur. Então ela foi para Cuba, ela faleceu 2 anos atrás. Mas ela é conhecida como a mãe da hip hop na Cuba. E muitas pessoas não sabem, não falam da história dela. Então é Yahanda Abiodun, e depois, se eu consigo, eu escrevo, e pessoas têm que pesquisar, né, porque às vezes alguns nomes ficam mais populares e outras pessoas caem no esquecimento. Até eu sou culpado que eu nunca ouvi falar disso. I just said I never heard of that. Yeah, you know what I mean? So that's cool, man. And let me throw one more name in there, because I definitely I don't want to leave these individuals out. There's also one more individual. He's also currently a political prisoner by the name of Kamal Siddiqui. Kamal Siddiqui is the father of Assata Shakur's daughter, Haki Shakur. And Kamal Siddiqui is actually incarcerated now because he would not inform on the whereabouts of where Assata Shakur is today. So that's an important individual that we're trying to get him out of prison also. Kamal Siddiqui, write that name down, brothers and sisters, because he's an important person of this struggle also, who refused to inform on her whereabouts. Ok. Também mais nome que é muito importante que a gente escreve e entender, o Kamal Siddiqui. O Kamal Siddiqui é o pai da filha do Assata Shakur. Ele também está preso agora e até agora porque os policiais, o FBI, todo mundo que está procurando ela, queria saber dele onde ela está, se ele tinha contato. Ele sabe que ele tinha contato, mas ele não quis falar onde ela estava. Então, é uma pessoa por trás, igual as pessoas que ajudaram a libertar ela, que fazem parte dessa história, né? Porque não é que uma pessoa consegue fazer sozinha. Ela assumiu o último sacrifício que ela tinha que fugir e deixar para trás tudo que ela amava e as pessoas que ela amava. E ele também, porque aí ele tem uma filha, tem uma vida, família, mas ele está preso há muito tempo porque ele não está caguetando a mãe dos filhos dele. Então, isso é muito interessante, porque outra pessoa, outra parte da história que eu não conheci, porque ele é um historiador, né? O brother Haki Shakur é um historiador, então ele conhece essas coisas. Mas quem é só, mesmo afro-americano, se você não fica lendo todos os detalhes, né, dos livros e os acontecimentos, aí você também não sabe, né? Você acaba não sabendo. Então, isso é muito interessante. Irmãs, a gente está com quanto mais tempo? Só para a gente saber, antes de começar a responder as perguntas, que acho que dá para responder alguns no tempo que a gente tinha aí. Hello? Are we still on? Is it? Yeah, it's still going. Yeah, it's still going. Okay. Well, okay. Yes. Bom, Hello? não caiu até agora. Oi? Não caiu okay. aí. Então, vamos continuar. Vamos podem fazer continuar as perguntas. Certo. Uma das perguntas é a seguinte: será que o irmão Haki poderia falar sobre a contribuição da Assata para a luta contra o sistema prisional e encarceramento em massa do povo preto?
Okay, and he wants to know, do you have any information about her contribution against the struggle against mass incarceration of Black people in the United States and the world? What's her contribution to that as fugitive of being a political prisoner? I would just say that she's even being in exile, even being in political exile, she continued to speak on behalf of those who were captured. That's the one thing about Assata that everybody should pay attention to and focus on, is the fact that being that she may have been liberated and she may have made it to Cuba, she never forgot about her comrades that's incarcerated behind bars right now today. And she has not forgot about all the brothers and sisters who are currently incarcerated under injustice in America. So she's one of the outspoken advocates, even from exile, about mass incarceration inside the Empire of the United States of America. So she's definitely made a contribution to that to the highest level. Ok, então ele falou que a contribuição dela, número um, é a história dela, mas mesmo ela sendo libertada e ela foi para Cuba, ela ainda fala muito sobre e com as pessoas que estão presos injustamente, e também os prisioneiros ou os presos que estão no caso da vida do prisioneiro e o encarceramento em massa nos Estados Unidos. Ela fala muito sobre, mesmo estar em outro lugar, mesmo vivendo em outro lugar, outro país, e ter que sempre ficar como vocês dizem, na sapatinha, porque tem pessoas que você tem uma compensa de $2 milhões em cima da sua cabeça. Então, mesmo com isso, ela fala, e ela tem 73 anos, e ela ainda está falando ao respeito desses indivíduos. Certo. Ok. Any other question? Creio que tenha, né? Tem mais uma pergunta, sim. A gente gostaria que o irmão falasse também da contribuição da irmã Assata Shakur na luta contra o capitalismo e a supremacia branca, e como o irmão enxerga o movimento pan-africanista no mundo hoje, nos dias de hoje. A contribuição, fala mais uma vez, desculpa, contribuição na luta supremacia, na luta Tudo bem, irmão, eu repito. A gente queria saber qual a contribuição da Assata Shakur na luta contra o capitalismo e a supremacia branca. E aproveitando essa pergunta, a outra pergunta dá para ganchar com essa. Como o irmão Haki vê o movimento pan-africanista no mundo nos dias de hoje? Como ela ou ele? Como ele. No caso, é como ele. Okay, good. Okay, good. So she wants to know what was her another contribution question. The question about her legacy and contribution to the struggle against capitalism and white supremacy in the United States, but in the world at hand. And the second part of the question is about you and how you see the Black diaspora Pan-African movement in the world outside of the United States, basically. Well, to answer the first part of the question, to answer the first part of the question is that we have to understand that throughout her struggle, throughout Assata's struggle, she has always advocated for all oppressed people, even our brothers and sisters outside of the Empire of the United States of America. She constantly, throughout her struggle, has always advocated that it's a Pan-Africanist struggle that we must inject into our organizing as African people globally, whether we live in America, whether we live in Brazil, whether we live in Caribbean, Africa.
she always made that a focal point that it's about all oppressed people and all oppressed African people, specifically when it pertains to us as our people, is that should always be at the top layer of our struggle, is our internationalism, Pan-Africanism. So she definitely contributed to that, because that was one of her main reasons of, leaving the Black Panther Party. You know what I'm saying? Because she wanted more. She wanted more of a Pan-Africanist, a nationalist struggle. Ok, só dizer, através da luta dela, ao longo da luta dela, ela sempre representava todas as pessoas oprimidas, né? E é uma coisa de pan-africanista também, porque a gente tem que entender que a gente é mais de só afro-americano, né? A gente é um só, a gente seja nos Estados Unidos, no Brasil, no Caribe, na África, todas as pessoas oprimidas contra o sistema de supremacia branca que a gente lida em todos esses lugares. Ela era o grande proponente disso, e isso faz parte de por que a gente deixou as Panteras Negras também, porque como ele estava falando antes, as Panteras não estavam focando no panafricanismo no início, assim, era só que estava acontecendo nos Estados Unidos e os problemas que os pretos estavam nos Estados Unidos estavam enfrentando, e não meio sendo cego do que o resto do mundo estava enfrentando. E isso também é um problema não só das Panteras, mas de muitas das organizações anteriores. Mesmo quando tem pessoas que fazem parte, que começaram em outros países, como o Stokely Carmichael, e que antes de morrer com a mentorei, que realmente não nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu em Trinidad e Tobago, e foi para os Estados Unidos e fez muita coisa lá nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que panafricanismo é muito importante, que eu, que não nasci aqui, eu estou aqui fazendo parte desse live, porque eu gosto, e só também, o grupo que eu tenho com minha esposa, ela é brasileira, eu sou americano, a gente quer mostrar isso, a gente quer juntar os grupos, né, e não só olhar como, eu sou dos Estados Unidos, você é brasileiro, ele é jamaicano, não, a gente é um povo só. Now, but you didn't say about yourself, though, about what you think about this. To answer the second part of the question, my opinion and my views of the Pan-African struggle today outside of the Empire of the United States of America, I mean, it has always been strong to me. It's still strong today from what I see. Taking for instance what y'all are doing in Brazil with how y'all organizing, around Assata Shakur, with the Assata Shakur library that y'all have and the work that y'all doing there. That's strong. That's strong Pan-Africanist work. So, the one thing that I would say is that we got to understand that the Pan-Africanist struggle is not going to get that big spotlight like we want it to be, because the power structures and the global white supremacists, they're not going to put a spotlight on the Pan-Africanist struggle. But that's our job to do that. That's our job to put the spotlight into control the narrative of the Pan-Africanist struggle and how we put that out to the world. It's strong. It's always going to be strong, because as long as we continue to do the work and advocate for Pan-Africanism, I see it as a strong struggle. I see it getting stronger every year, every day. It's getting stronger. Yeah, I do too. I agree. I see it strong. So, ele deu um elogio de vocês, e ele falou que a opinião dele sempre foi forte o movimento panafricanista no mundo, né? Sempre foi forte, mas agora parece que está ficando mais forte. Eu particularmente acho que tem a ver com mais informação, né? Agora mais coisas estão sendo traduzidas. Eu vou voltar nesse tema de traduzir. A gente vai falar. Ele também falou que, elogiando a biblioteca Assata Shakur, as coisas que você está fazendo
vocês mesmo, irmãs, essa é a prova que o movimento está forte, porque às vezes isso não é normal. Mesmo em nossas comunidades nos Estados Unidos, você não vê isso o tempo todo, né? Mesmo se é sua garagem, né? Mesmo se é a esquina onde você mora, de modificar a sua vida para disseminar informação e conhecimento para os outros povos, isso é uma grande coisa, e com mais pessoas fazendo, cria uma rede que fica muito legal. Agora, voltando às traduções, I was wanted to tell you, you have a lot of people here that do like, shout out to the brother Kwame and his group of people that translated the Marcus Garvey Look for Me in the Whirlwind book. They translated Stokely Carmichael book. They translated Miseducation, Carter G. Woodson. Yep. There's been a lot of translations in the last couple of years, getting this information that, like you said, porque ele também falou que o poder, né, the powers that be, a gente fala, os poderes, quem está no poder, nunca vai mostrar o movimento panafricanista. Sempre vai ser algo escondido, que é muito grande, é pan-africanista, né? Então, ele representa tudo, então é difícil, muitos idiomas, muita cultura, aí é difícil, tipo, focar e dar, basicamente, o destaque que precisa. Mas, mesmo sem esse destaque, right, we have, right, even if without it being highlighted, we have these people that's doing this book. So it's interesting, like you said, that the powers that be not going to show that, because they've never translated. If it wasn't for the brothers that I talked about before, they would never have these books and this information translated. So it's a for the people, for the people, by the people type of thing. But no publishing companies have ever translated any Black liberation stuff, any Black in this country, in Portuguese language at least. Right. And that's done on purpose, because they don't they don't want the Africans in the diaspora to unite. So we got that's why we got to do more of this, what we're doing right now. You know what I'm saying? So to keep that Pan-African struggle going, it may be a little dormant to people who don't know about it, but it's just like you said, none of this stuff was being translated. And the oppressors, they did that on purpose because they don't want us to unite. And then, and I'm gonna go ahead and throw this in here real quick. Then we had these counterproductive movements also coming from even our own people, like this movement that we got in America today called ADOS, that is trying to divide us. What is ADOS? It's a movement called American Descendants of Slaves. And this movement has been kind of popular in 2020 and 2019. It came on the scene in 2019. And this movement is a movement of Black Americans who are just trying to advocate to get reparations only for Blacks in America. And they have been sparking up like this terrible division amongst Africans in the diaspora in the Caribbean islands, South America, trying to divide us. You see what I'm saying? Ok. Yeah. Ele está falando algo pouco negativo, que a gente estava falando sobre a diáspora e o panafricanismo. Eu estava elogiando o brother Kwame, eu sei que ele já entendeu. Se ele está assistindo isso, ele já fala inglês. E também as outras pessoas que talvez fizeram parte como a União de Coletivos Africanistas, que fazem os eventos como os Quans que acontecem aqui, e também traduzindo alguns livros como os Marcus Garvey, os de Carter G. Woodson, ou de Stokely Carmichael. E eu também falei que tem coisas que não, antes disso, né, eu não lembro, não é gravadora, mas quem publica livros, as empresas, né, eu não sei, editoras. As editoras, né, eles nunca pensaram em fazer isso, né, em traduzir livros sobre coisas do movimento preto, libertação dos pretos. Não existia antes, então é do povo para o povo, né, nós por nós, que está fazendo essas coisas aqui, e isso é muito positivo. Aí ele colocou um jeito negativo aí,
falando que existe um movimento ADOS, ADOS, que era, qual é, what's the abbreviation, the symbol, ADOS, what does it mean? American Descendants of Slaves. American Descendants of Slaves, são descendentes americanos dos escravos. E o que eles querem é reparações da escravidão, mas sabe que os Estados Unidos é caldeirão onde mora muitos tipos de pretos que não só necessariamente são afro-americanos, tem jamaicanos, todos os outros caribenhos, tem afro-brasileiros de segunda geração, tem também afro-colombianos, tem um monte de tipo de pretos que moram lá. Só que esses de adultos, esses grupos só querem as reparações, se existem, se vão chegar para a gente que sofreu escravidão nos Estados Unidos, que é até entendível dentro do contexto do país, mas gera muitas divisões que a gente não precisa agora, nesse exato momento, estar dividido. E eu falo isso no Brasil também, eu morando aqui vejo, isso vai irritar algumas pessoas, um grupo de pessoas que querem dividir os pretos. É as pessoas que ficam fiscalizando a cor das pessoas e o tipo de cabelo que eles têm, se a pessoa está um pouco claro. E eu sei que a gente tem uma visão diferente de ser dos Estados Unidos, onde tem a regra da uma gota, mas mesmo assim, tipo, eu vejo pessoas que são pretos, mas pessoas que querem chamar ele de beige, ou diminuir eles por causa que eles têm um pele um pouco mais claro. Isso é ruim também. Eu acho que preto tem que... Ok, essa pessoa mais clara, essa pessoa mais escura. Você vai... Porque se a pessoa mais clara fica fazendo piadas com a pessoa mais escura, isso seria ofensivo, né? Isso seria uma forma de racismo contra o preto, de preto por preto, né? O racismo não é a palavra, mas é a reprodução do racismo, né? Aí, tipo, mas poderia ser a pessoa mais escura que se acha um pouco mais preto para uma pessoa mais clara. Então, eu acho essas divisões, nesse momento que a gente tem que unificar, um pouco desnecessário. I'm saying that they have this colorism thing that's come, now that a lot of Brazilians are coming to consciousness, not saying that they weren't in consciousness before, but it seems like it's a lot more people coming into consciousness, which is a great thing, but some have caused a coloristic things that we always do. Are you light bright? Are you beige? Yeah. We do the same thing. We do the same thing. But I don't think that that's because you have some Brazilians that want to be part of it, right? But they're a little lighter, and so some of the darker ones like, nah, you're not part of this. This is our movement. Sit down somewhere, and I'm like, yo, you got Angela Davis, you got Kathleen Cleaver, right? Yes. You got Rosa Parks. Some of the most light people, you know, Booker T. Washington, that had something to do with us. Or even Frederick Douglass was quote unquote a mulatto, you know. So I think we have to like really look at that. O que você acha sobre isso, irmão? Você está todo silencioso aí, ouvindo a gente. O que você acha? A gente está falando sobre colorismo no Brasil. O que você acha sobre isso? Eu acho que é um assunto que se deve ser falado sim, porque as pessoas estão fazendo uma bagunça bizarra nisso aí, estão querendo mais dividir do que se unir, né? Então, assim, gente, por favor, né? Eu também tô quietinha aqui, porque eu tô anotando perguntas do pessoal que está assistindo a live. E aí eu tenho 3 perguntas para fazer daqui a pouco, que são dos nossos telespectadores. Eu também tô quietinha aqui, porque eu tô anotando perguntas do pessoal que está assistindo a live. E aí eu tenho 3 perguntas para fazer daqui a pouco. Estou pronto. Sim, vamos lá, então. A primeira pergunta é da Maria Clara. A Maria Clara está perguntando. Ei, Maria. A Maria está perguntando a importância do movimento pan-africanista para a organização Povo Preto na diáspora. Ok. Qual é a pergunta? Qual é a importância? Essa é a pergunta? Isso. Ok, so give me the second question. Me dá a segunda pergunta. Todos os 3 agora eu vou só fazer assim. Certo. A segunda pergunta é:
Como a pergunta partido como lidar, como combater os partidos de esquerda surfando na onda da luta negra? Bom, acredito que nos Estados Unidos também aconteça, mas aqui no Brasil também tem sido forte o surf no hype racial. A gente queria saber, de repente, do irmão como uma forma, né, de lidar com isso. Ok, eu acho que isso é mundial, né? Mas eu acho que é muito forte, eu estou vendo isso no Brasil. All right. And what's the third question? Qual a terceira pergunta, irmão? Estou aqui. A terceira pergunta é: como o novo movimento dos Panteras Negras lidam com os fundadores da organização? Okay, that's a good question. So I'm just going to get into it. Yeah, there's three questions. First question is from Maria. Hey, a terceira pergunta, qual é o nome do indivíduo? O primeiro é Maria, o segundo é Zion, e é o nome do... A terceira pergunta é do Luiz Felipe. Luiz Felipe. All right, good. So the first question is the importance of the Pan-African movement in the direct lives of people in the diaspora. What is the importance? What do you think the importance of a Pan-African movement, a strong Pan-African movement for it, that a person can directly see it in their lives, whether I'm in Jamaica, whether I'm in Colombia, whether I'm here in Brazil or in North New Jersey or Richmond? Right. I would say I would say we have to just understand that no matter where we live in the diaspora, we all are suffering from the same struggle. We're all going through the same thing, no matter what. A lot of individuals might not can understand it because, like you said, a lot of individuals are now starting to come into their consciousness, and I feel like Pan-Africanism plays an important role in developing that consciousness because we got to understand that us Africans in the diaspora, we all have the same struggle. We're fighting the same oppression. There's no difference. Like some of the elders said, the only difference is that a lot of us got dropped off in different areas when we got off the ships. So throughout this years and these struggles, national oppression, whether it's in Jamaica, whether it's in North America, whether it's in Brazil, it's all the same oppression on the same people. You know what I'm saying? So if we can get Pan-Africanism as the central core of trying to liberate ourselves, whether it's mentally, physically, spiritually, however you want to look at it, Pan-Africanism is the ultimate goal and the ultimate key to liberate us all. If we can unify under Pan-Africanism in the diaspora, we will see drastic changes no matter where we live at when it comes to our conditions. I agree 100%. Então, para a pergunta da Maria, foi, não importa a resposta, Maria, não importa onde a gente mora no mundo, mas a gente sofre as mesmas coisas. Tem um ditado, né, que não temos diferença, seja a gente na América do Norte, América do Sul, Caribe, não tem diferença. Era só a gente estava deixado em vários outros lugares, né? Que nem era país no momento. Né? Deixou ele aqui, virou Jamaica, né? Deixou ela aqui, virou Brasil 300 anos depois. Aí, isso é algo que é a única diferença. Aí a cultura que surge faz parte da localização geográfica onde a gente está no momento, onde a gente cresceu, onde nossos avós cresceram. Aí muda a cultura, mas o foco deveria ser panafricanismo, porque a gente sofre as mesmas coisas em regimes um pouco diferentes, independente de onde você mora no mundo, mas como a gente sofre as mesmas coisas, é melhor que a gente se junta, e a gente não se separa com tantas diferenças, e de todos os movimentos que a gente poderia ter,
maior a guarda-chuva, você poderia dizer, que cobre todos os outros movimentos, deveria ser o movimento de panafricanismo. E eu vou só adicionar uma coisa, é a visão de Marcus Garvey, e imagina, isso foi mais de 100 anos atrás, mas imagina se era algo que realmente ia acontecer, porque ele estava construindo navios que poderia fazer trocas de mercados de coisas, né? Que, vamos supor, alguém na África está produzindo borracha, aí ele troca a borracha para algo que foi produzido nos Estados Unidos ou na Jamaica, e a gente poderia fazer trocas entre a gente, né? Com autodeterminação. Então, isso seria o último objetivo, eu acho, no final de todas as nossas lutas individuais. Now, the second question that I had, let me just find it because I did a whole bunch of spending here. Jesus, where are the three questions? Here we go. The second question is from Zion, and it's a funny question. I was thinking about this the other day. Racial hype. After the things that happened a couple of weeks ago, or maybe a month ago now, with all of the revolts and, being pulled to light for the 100th time, really, but for certain people, it's the first time that you're realizing, because you got to understand, many people that live in Brazil don't really pay attention to things that happen to us. They pay attention to what happens in the United States. They love the United States. Right. But they don't pay attention to what happens to us. They don't think about our struggle. Right. Because people always tell me that I should go back to paradise because I'm from paradise, and why do I want to live in the shithole that I live in? That's what Brazilian people tell me all the time. And I'm like, yo, you have no idea about where I'm from. You have no idea what it is, to live in North New Jersey and over there. You don't know what it's like. So you think that it's certain one way because what you see in movies and stuff like that. But now that they're being forced to see what it's like, because it's on the television the whole time here, and they have to look at their reality, and that they go through it even more than we do. More cops kill people here. See, what it is in the United States, they lock us up more than any other place in the world. But in Brazil, they'll just kill you. It's not worth it, you know. So they're coming into a realization, and you see a lot of people recording videos and talking about race that you never saw talking about race before. And I know you've always been, I've researched you a little bit. You've been on it since the 90s, like you said. I've been on it, a little later, but I came up with this. So for me to talk about race and for you to talk about race is normal. But I do see a lot of YouTubers who maybe they have a channel about food or how to